Então, meus amados irmãos, você está vendo isso? Então tenha cuidado. A morte é um fato. A morte é uma realidade. E ela, para chegar na vida do homem, não importa a condição de saúde, a condição financeira, a condição religiosa, a condição de cultura, não importa, seja branco, preto, bom, ruim, feio ou bonito, gordo ou magro, a morte quando chega, leva. O apóstolo Tiago vai dizer, o que é a vida? A vida é como um vapor, que aparece por um pouco de tempo depois, desvanece. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14, dá uma lidinha lá para você aprender isso. A palavra de Deus nos ensina que a gente está aqui hoje, não sabe se está amanhã. Você viu aí aquele cantor evangélico, morreu fazendo um show, cantando música evangélica, fazendo um show, morreu. Eita, o cara morreu, Deus levou. Não, meu amigo, não é assim não. Deus nos manda ficar. Foi isso que Jesus advertiu aqui esse homem. O que tu tens preparado para quem será? Porque a morte, ela pode chegar a mim hoje e eu não ter o dia de amanhã. A morte pode chegar a qualquer um de nós agora. Não é que Deus leve não, é a realidade da vida. Morrer é um fato. Não porque Deus levou, porque Deus sabe, não. Uns morrem de acidente, outros morrem de violência, outros morrem de doença, outros morrem. São vários tipos de situações que a pessoa morre. A realidade é que a morte é uma só. Não importa qual tipo de morte, como morreu, como você estava, como não estava, se prepare para esse momento que vai chegar a qualquer hora na sua e na minha vida. A morte é a tirada deste mundo. É a saída daqui. Todos vão sair deste mundo. Não fique preocupado porque, eita, Deus falou, não, Deus falando ou não, vamos morrer, irmão. Aí morreu esse evangélico aí agora. Aí fica os mentirosos fazendo um sensacionalismo, colocando vídeo porque Deus falou, porque Deus revelou, porque Deus avisou a ele, Deus deu a ele o sinal, Deus guardou ele, porque não sei o quê. Não, irmão, isso é sensacionalismo desse povo vivendo esse misticismo evangélico. Sai daí, irmão. E outra coisa, deixa eu te ensinar outra coisa. Eita, porque foi para o céu. A palavra de Deus diz, não diga em teu coração quem subiu ou quem desceu. Quem partiu deste mundo e foi para o céu, só quem sabe é Deus. Não é porque o cara era evangélico e que cantava música evangélica que ele morreu e foi para o céu. Não é esse o princípio para levar o homem ao céu. Não é ele ser evangélico. Eita, o pastor morreu, homem de Deus, foi para o céu. O homem não vai para o céu porque ele é pastor, porque ele é evangélico, porque ele é religioso, de nenhuma religião. O único meio pelo qual o homem pode ter o destino da vida eterna é se ele se converteu a Cristo. Não é se ele era cantor evangélico, não é se ele era pastor de igreja, não é se ele era religioso, é se ele se converteu a Cristo. E a gente tem uma mania de dizer isso, né? Aí a gente diz assim, ó. Quando morre um evangélico, foi para o céu. Quando morre um católico, foi para o inferno. Quando morre uma pessoa bom que faz caridade, foi para o céu. Quando morre uma pessoa ruim, que rouba, que mata, aí diz assim, esse está no inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você que você não sabe, mas vai aprender agora. Que a palavra de Deus nos ensina. Tem tanta gente boa que fez caridade no inferno. Tem tanta gente religiosa que vivia tanto sacrifício religioso no inferno. Tem tanta gente que roubava e que não roubava no inferno. Tem tanta gente que matava e gente que não matava no inferno. Tem tanta gente que era bom e gente que era ruim no inferno. Porque o inferno não é questão de quem é ruim, não é questão de quem é bom, não é questão de quem é religioso ou quem não é. Toda a humanidade, independente da classe social, da formação cultural, da condição financeira, toda a humanidade está condenada a seguir ao juízo depois da morte. O que vai livrar o homem desse destino é Jesus Cristo, se o homem se converter. Você está entendendo isso? Você está compreendendo essa verdade que eu estou pregando, não que ensina a igreja, o pastor, ou que eu acho.
Você está entendendo e você conhece a verdade que está revelada aqui nas Escrituras, que Deus nos revela. Essa é a verdade, irmão, que o povo tem que ouvir. Não foi para o céu porque era evangélico. Foi para o céu porque era pastor. Foi para o céu porque era um dirigente da campanha. Porque o homem pregava muito. Você está vendo esse trabalho que eu faço aqui? De informação, de pregação do evangelho? Se eu não estiver dentro do meu interior verdadeiramente convertido a Cristo, quando eu morrer eu vou para o inferno com toda a pregação bonita, verdadeira do evangelho que eu faço. Se eu morrer, se eu não tiver uma convenção verdadeira no meu interior, com a minha mente voltada no conhecimento, no entendimento do evangelho de Cristo, quando eu morrer eu vou para o inferno. Todo o trabalho de evangelização que eu fiz não me levará ao céu. Eu não sou salvo porque eu prego o evangelho. Eu sou salvo se eu crer em Jesus. Porque eu posso pregar o evangelho e estar indo para o inferno. Não coloque esse princípio para julgar quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Porque você não tem esse conhecimento. Não cabe a nós. Esse conhecimento é de Deus. Só Deus contempla os deles. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus são aqueles que se apartam da iniquidade. Apartar-se da iniquidade é não andar nos conceitos do mundo. É andar nos conceitos de Deus em Cristo, no Evangelho de Cristo. Não é aquele que anda dentro dos conceitos da religião, seja ela evangélica, católica, espírita. É aquele que anda em Cristo, por Cristo, pela palavra de Cristo. Esses são os que são de Deus. E que perseverem até o fim para ser salvo. Amém? Não venha com essa história de que você é um predestinado, escolhido de antemão por Deus. Cuidado, irmão. O diabo está levantando muitos homens para pregar essa maldição dessa doutrina de demônio. Cuidado. Essa doutrina da predestinação fatalista, incondicional, que tem muitas igrejas presbiterianas, igrejas batistas, teólogos, pastores pregando por aí, é uma doutrina de demônio. Corra daí. Saia desse entendimento, dessa doutrina. Se você quiser estar andando para a salvação, tem que andar na doutrina de Cristo, não é da doutrina de Calvino, não é na doutrina de Armínio, não é na doutrina da igreja presbiteriana, nem da igreja batista, nem assembleia, nem de igreja nenhuma. É na doutrina de Cristo que nós temos que ser guiado, instruído e conduzido. Não é na doutrina de pastor, de papa, de padre, de nenhuma igreja. Então, irmãos, cuidado, a nossa vida aqui, a qualquer hora pode ser tirada. Esteja em Cristo, porque a Bíblia diz que só serão salvos os que estão em Cristo. Só vão ser arrebatados os que estão em Cristo, não é os que estão em igreja. Que você aprenda isso, que a vida com Deus, a salvação com Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, não é para o homem que é bonzinho, não é para o homem que é religioso, não é para o homem que vive uma vida de caridade, é para todos aqueles que estão em Cristo. João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus, porque tem a vida eterna sem Deus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida com Deus. Mas a ira de Deus permanece para sempre no indivíduo. Pode ser bom, pode ser religioso, pode fazer caridade, pode ser bonzinho, não faz o mal a ninguém, pode não beber, não matar, não roubar, não fumar. Se não se converteu a Cristo, vai para o inferno. Amém? Então, receba o propósito de Deus na sua vida por meio de Cristo. Entenda qual foi a finalidade pela qual Jesus veio a este mundo. Lucas 19, 10. Ele vai dizer para que veio. Ele diz: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Esse é você. Esse sou eu. Esse é toda a humanidade que se perdeu de Deus, porque todos pecaram e pelo pecado se perderam, se afastaram da presença de Deus. Mas a partir de Jesus, nós temos o propósito de Deus para voltar a Ele novamente, reconciliar-se com Ele novamente, sair do juízo dele para ter
a salvação e a vida com ele a partir de Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E todos que quiserem ir a Deus só podem ir por meio de Cristo. Sem ele, ninguém vai ao Pai. Amém? João 14,6. Então que Deus abençoe a todos vocês e que vocês compreendam essa ministração, esse momento de esclarecimento, recebam esse ensino à luz de Deus e sejam abençoados em nome de Jesus.